Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai estar continuando aqui os vídeos de Linux básico para hackers, tá? Nessa aula 3 a gente vai estar lidando com diretórios do Linux. Primeiramente, o que é um diretório? Um diretório é o relativo a pastas, tá? Então, diretório é a parte em que você estaria subdividindo o sistema, tá? Existe o diretório principal do sistema, que a gente vai ver aqui, e os subdiretórios. Os tipos de diretório que a gente vai falar hoje são do Linux, tá? Mas esses sistemas de diretórios, eles são parecidos, não relativos, eles são iguais, mas eles são parecidos um com o outro, tá? Justamente porque os dados são organizados da mesma maneira. Bom, aqui a gente tem o caso de um sistema de diretórios básico do Linux, tá? A gente tem aqui a pasta, né? A gente está na pasta barra, que é a pasta raiz do sistema, ou seja, é a pasta principal. Ela, no Windows, ela seria relativa à pasta C, tá? É a parte principal do Linux, ou seja, todas as outras pastas, tudo que vem do Linux, do sistema vai estar dentro dessa pasta C. No caso, o Linux é a pasta barra invertida, né? A barra da web, tá? Aqui a gente tem o acesso geral, né? A interface gráfica com acesso a essas outras pastas, e a gente vai ver o conceito de cada uma delas, como elas são organizadas. As pastas são organizadas em formato de árvore de diretório. Então a gente tem a pasta raiz, como eu disse, é o root directory, ou seja, o diretório do root, que tem a hierarquia de todo o sistema, tá? Aí a partir dela a gente tem as pastas bin, boot, dev, né? Em alguns sistemas essas pastas elas têm um nome um pouco diferente, tá? Justamente porque são Linux diferentes. Então são sistemas operacionais baseados em Linux diferentes. Então eles também têm as pastas diferentes, mas a organização é a mesma, tá? Sistemas binários, enfim, a gente vai ver cada um deles. Vocês podem perceber que eles também têm as subpastas organizadas de maneiras diferentes. Essa hierarquia de organização que o Linux tem, ela tem uma subdivisão, né, que é chamada File System Hierarchy Standard, né, ou FHS. Beleza, aí a distribuição Linux aderiu a esse sistema, o FHS, e tem um padrão de hierarquia dos sistemas feito ele. E aí a gente tem o comando aqui simples para a gente poder ver no terminal como é que funciona um pouco isso. Aqui a gente tem um formato dessa hierarquia, né? Então tem um diretório root, e aí ele organiza as pastas dentro de núcleos. Então tem um núcleo de programas essenciais, ou de programas não essenciais, os dos diretórios do usuário, as pastas do kernel do sistema e as mount points, né? Ou seja, pastas de montagem, que teriam a ver com aquelas pastas que são temporárias no sistema, vão estar ali só um tempinho, né? Então a gente tem, por exemplo, a barra temp, que não está aparecendo aqui, mas está aqui do lado, tá? E tem para a entrada de mídia, né? Ou seja, pendrive, CD e esse tipo de coisa. E aqui tem a organização, Essential Programs, diretórios que contêm arquivos necessários para o sistema rodar programas, tá? Então tem o /bin, que tem os binários do sistema, seriam os comandos. A gente vai ver mais sobre isso, tá? Nos próximos slides. Os que não são essenciais, então são diretórios que contêm arquivos necessários para rodar programas não essenciais, ou seja, programas que de repente aí foram adicionados pelo usuário, que não são essenciais para que o sistema rode, mas que vai guardar essas informações desses programas nessas pastas. Os mount points, né, que seriam a mídia, os diretórios dos usuários, então todos os usuários vão estar nesses diretórios aqui, tá? Todos os usuários do sistema. Os do kernel, né, que fazem comunicação com o hardware, então aqui é realmente bem essencial. Essas duas aqui são as pastas mais essenciais que tem. E outros diretórios que não têm necessariamente ligação com muita coisa. Beleza, os programas essenciais. Os programas essenciais a gente tem um /bin, né? E tem um /sbin. /bin é o subdiretório que são instalados programas e utilidades essenciais na operação do sistema. Digamos assim, comandos do sistema. Ou seja, a gente tem aquele comando cd, por exemplo, dir, né, o ls. Né? Todos esses comandos básicos do sistema que são feitos para você navegar pelo diretório, para você instalar ferramentas,
tudo que é extremamente essencial para que o sistema funcione da maneira correta está no /bin e no /sbin. Tá? O sbin são os binários do sistema. Então, não tem comandos necessários para o boot do sistema, o sbin. Já o bin são necessários para mexer no sistema exatamente. Tá? A gente tem um /lib também. Eu não falei muito do lib porque ele varia de computador para computador. Então tem lib64, enfim, a gente varia bastante. Tem os programas não essenciais. Nessa parte dos programas não essenciais a gente tem um subdiretório /etc, que vem do nome de etc, ou seja, são os programas de etc, continuação. Foi o local escolhido pelos primeiros programadores Linux para armazenar os arquivos de configuração. Hoje contém os arquivos de configuração RTC e alguns subdiretórios. São um pacote com grandes números de arquivos de configuração. Então são configurações do sistema, basicamente. Tá. Tem um OPT, diretório de opcionais. Então ele serve aí para você colocar os programas que você desenvolveu, que você pegou de outros computadores. Aí, dentro desses diretórios, tem os subdiretórios deles, que são bem importantes. Né? Não vou falar de todos aqui, mas a gente tem, por exemplo, o init, né? Para iniciar os scripts, assim que o sistema inicia. Então, sempre que liga o PC, inicia o sistema, ele vai iniciar esse script. Bom, tem muitos aqui, não sei nem por onde começar aqui direito. Tá? Tem aqui o /bash rc, contém sistemas default, né? Usados pelo bash script, que a gente vai mexer também com bash script. Profile, os bash shells default, né? Ou seja, padrões. Print cap, informações da impressora. Tem um PSWD também, bastante importante, que contém os usuários do sistema, né? E as senhas. E tem um shadow que é relativo a ele, que vem com as senhas encriptadas de uma maneira mais segura. A gente tem também um /user dos programas não essenciais. Então não é relativo a usuário, tá? Isso aí é outra coisa, está em outro diretório. E o USR, user não, USR, é Unix System Resource. Então são os recursos do sistema Unix que fazem o Linux funcionar da maneira correta. Se você não encontrar o comando no diretório /bin ou /sbin, ele certamente está aqui. Então, como eu disse, o /bin e sbin, eles têm os comandos do sistema. Mas se eles não estiverem lá, eles devem estar aqui, porque eles são programas mais antigos, mais essenciais. Né? Então aqui tem recursos, softwares, documentação, e aqui ele vem dizendo, além disso, sempre que você compilar e instalar um programa a partir do código-fonte, ele será instalado nesse diretório. Aí aqui uma observação, né, que o Linux é baseado no Unix, né? Tem os subdiretórios dele, né? Os binários, e aí vocês podem pausar para dar uma lida, né? Tudo em inglês, tá? Aí tem os diretórios finalmente dos usuários. Então, os diretórios dos usuários são divididos em dois padrões. Tem o diretório específico para o boot, ou seja, o usuário máximo do Linux, é o que pode mexer em todas as coisas. E tem os usuários que são abaixo dele, que não está no diretório /home. Tá? Home relativo a lá, no caso. Né? E aqui vai ter basicamente todas as informações que um usuário comum pode ter acesso. Então, se você é usuário, sei lá, GeoDiscrete, a GeoDiscrete não vai ter acesso só às coisas que vêm depois do /home. Os comandos que ele vem a executar, eles vão estar dentro de um subdiretório do /home, que por sua vez se comunica com o diretório principal do bin, né? Então seria tipo /home, sei lá, /GeoDiscrete, bin, digamos assim, e aí esse bin vai se comunicar ao bin padrão e permitir só aquilo que aquele usuário tem acesso. A gente tem os processos do sistema. Então, processos do sistema seriam coisas que estão rodando no sistema, eles estão todos em /proc, tá? /sys, que é parecido com o processo do sistema, e a gente tem também um /run em alguns outros dispositivos, que são os dispositivos que estão rodando. Então aqui, ó, os processos das informações da CPU. Então é basicamente relativo àquele gerenciador de tarefas, gerenciador de memória, de serviços, né, que tem no Windows. Swap files,
informações da memória, informações do CPU, os inputs e outputs de endereços de dispositivos do servidor e as informações do sistema sendo utilizadas recentemente, que foram usadas recentemente. E os módulos que o kernel está usando, enfim, essas informações para dizer como o PC está rodando. A gente tem o /media e o /mnt. O media é para a entrada de DVD, CD, pendrive, né? Essas coisas que eu falei para você. E o mnt, o ponto de montagem para arquivos temporários. Ele é parecido com o /media. Tá? Só precisam saber disso. O tempo tem no Windows também. A maioria daqui tem no Windows, tá? Porque eles são sistemas muito parecidos. Que é os programas que você deleta e eles ficam por um tempo ali, até eles serem processados e realmente destruídos. No passar do tempo, eles vão sendo sobrescritos. E a gente tem outros diretórios. A gente tem o /boot, que é as coisas que vão iniciar junto com o sistema. SRV, dados dos servidores e serviços executando no computador, ficam armazenados aqui dentro. Então são alguns dados que vão para aí também. Tem muitos diretórios que são muito parecidos também, isso é bem comum. Beleza, quando é plugado o dispositivo, assim como o media ele faz os processos que permitem que o dispositivo fique ali. E o dev é o acesso que você vai ter ao dispositivo. Então você vai ter acesso às informações que estão ali naquele dispositivo a partir da dev. E arquivos variáveis também. Todo arquivo que aumenta de tamanho ao longo do tempo está em arquivos variáveis. Por exemplo, são os logs do sistema. Né? Então, o var tem aí os registros dos sistemas, os logs, né? Das ações que foram feitas no sistema. Tá? Aqui tem mais, né? Subpastas. Beleza, aqui tem o root, né? E tem as informações com algumas subpastas sendo apresentadas. Dá para perceber aqui bastante o que é que a gente está falando quando a gente diz árvore, né? O que a gente fala quando a gente chama esse sistema em formato de árvore. Porque aqui tem as pastas e tem todas as subpastas que vem embaixo deles. Então é muita coisa que tem, tá? Certo? E aqui tem a comparação no Linux com o Mac. Pode perceber que o Linux e o Mac, eles são muito parecidos. Tem um /bin, o lib, aqui tem um bin também, tem um sistema, tem um etc nos dois, o dev nos dois, tem usuários aqui, né, no Mac, e aqui tem um barra. E aí depois tem um C, né, do Windows. O Windows ele foi muito utilizado por muito tempo, como se fosse um programa do sistema. Então você ligava o sistema e executava o Windows. Por isso que ele é tão diferente, tá? Bom, é isso, pessoal. Vou deixar esse vídeo por aqui. Deixa um like, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos, que a gente vai começar efetivamente a fazer os comandos, tá? Vou deixar esse vídeo por aqui. Valeu, falou!